Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês a professora Rosilene, professora de gramática da primeira série do ensino médio, Colégio Santa Rita. A nossa aula de hoje, nós teremos como foco o estudo sobre os termos integrantes da oração, dando continuidade aos estudos anteriores que tivemos nas nossas aulas presenciais. Vejamos, é importante frisar que os termos integrantes da oração estão dentro da sintaxe do período simples. É interessante também nós voltarmos a alguns conceitos básicos, tá? Começamos com a introdução ao estudo da sintaxe, onde nós contextualizamos os enunciados da língua, as 3 unidades que apresentam características estruturais próprias, a frase, a oração e o período. Dando continuidade, nós tivemos e demos início lá no capítulo 3 do nosso livro, volume 1. Nós introduzimos a sintaxe do período simples, iniciando o estudo com os termos essenciais da oração, os termos basicamente ditos constitutivos e que estrutura uma oração. Sujeito e predicado. Ainda dentro do estudo da sintaxe do período simples, nós temos os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração. Vamos então, portanto, nesta aula, elencarmos algumas particularidades, algumas características que são inerentes a esses termos integrantes. Por que termos integrantes, professora? Termos integrantes são aqueles que integram, são aqueles que completam, são aqueles que dão sentido, tá? E aí, basicamente, nós vamos observar. Existe na língua portuguesa alguns verbos e alguns nomes que eles não têm sua carga significativa completa e, portanto, necessitam de complemento. É exatamente onde nós nos focaremos. Que complementos são esses? E aí nós temos basicamente dizendo que existem 4 termos integrantes da oração: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Mas frisando mais uma vez, certos verbos ou nomes presentes numa oração não possuem sentido completo. Já mencionamos e frisamos de forma contundente, dizendo que, basicamente, esses verbos, esses nomes precisam de complemento, tá? Sua significação só se completa com a presença de outros termos. Então, esses termos serão termos adicionais, tá? Dentro da estrutura oracional e darão, portanto, a esses verbos e a esses nomes os seus devidos complementos. Então, teremos complementos verbais. Por que assim dito, professora? Complementos verbais são aqueles que darão sentido aos verbos. Os ditos verbos transitivos, que são aqueles que necessitam de complemento. Por si só, não tem sua carga significativa completa, tá? E complemento nominal. Por que complemento nominal, professora? Complemento nominal serão os termos, tá? Que serão usados na estrutura oracional para dar sentido, para completar a carga significativa dos nomes, tá? E por fim nós veremos o termo integrante agente da passiva. Começando, portanto, complementos verbais, tá? Primeiro termo, objeto direto, tá? É importante observar que existe uma discrepância do objeto direto em relação ao objeto indireto apenas com o uso da preposição. Então, esse termo, objeto direto, ele vai ligar, tá? Ele vai dar sentido, ele vai completar o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se, portanto, a esse verbo sem o auxílio necessário de uma preposição. Vejamos a estrutura oracional. As crianças esperavam os pais na porta da escola. Para eu identificar esse termo integrante objeto direto, basicamente eu vou precisar de 2 elementos. E o primeiro seria o verbo. Vejamos, as crianças esperavam. Vamos usar a pergunta básica, tá? Que seria uma tática muito comum de nós utilizarmos, tá? Perguntem ao verbo. As crianças esperavam o quê? As crianças esperavam
quem? Basicamente, quando faço pergunta dessa natureza ao verbo, um verbo transitivo direto. Qual foi o complemento dado a esse verbo transitivo direto? As crianças esperavam quem? Esperavam os pais. Portanto, fazendo uma análise sintática, nós temos, basicamente nessa estrutura, os pais como termo sintático, objeto direto, dando sentido, portanto, ao verbo transitivo direto na expressão verbal esperavam, tá? Então, corroborando o que foi dito antes, esse termo objeto direto completa o sentido do verbo transitivo direto sem o auxílio da preposição, tá? É interessante também nós colocarmos que os objetos diretos sintaticamente podem ser representados pelos pronomes, tá? Então, morfologicamente, professora, quem pode funcionar como objeto direto? Um substantivo ou uma palavra substantivada e, portanto, também os pronomes, tá? Vamos observar, é fácil e bem básico, tá? Os pronomes o, os, a e as, eles exercem exclusivamente a função sintática de objeto direto. E aí, lembrando, professora, como é que eu identifico que esses termos o, a, os, as, esses vocábulos são pronomes? Eles virão junto ao verbo, tá? E aí, basicamente, o que é que nós observamos aqui nessa estrutura oracional? Eu conheci Maria no baile. Eu conheci quem? Maria. Então, nessa estrutura, nós temos Maria na função sintática de objeto direto. Vamos à reescritura da oração. Eu a conheci no baile, tá? Quem irá funcionar como objeto direto nessa reescritura desta oração? O pronome oblíquo, a. E aí você pode fazer uma relação. Eu a conheci no baile. Quem é este a? Esse a pode ser substituído por qualquer outro nome. Na realidade, na reescritura, fez menção a Maria. Então, lembrando, pronomes o, a, os, as funcionam exclusivamente como objeto direto, tá? Como é que eu também comprovo? Observando a transitividade do verbo, nós temos aqui o verbo conhecer, um verbo transitivo direto. Quem conhece, conhece o quê? Quem conhece, conhece quem, tá? E aí, dando continuidade, ainda temos os pronomes li e lis. Esses pronomes, na maioria da sua contextualização oracional, eles funcionam como objeto indireto. E aí, dá para você basicamente fazer essa diferença, tá? Vamos lá. Pediram explicações ao professor. Quem pede, pede algo. Pede o quê? A alguém, tá? Esse verbo, na realidade, a transitividade dele veio no que nós atribuímos de bitransitivo, o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos lá, ao contexto. Pediram o quê? Explicações. Nessa estrutura oracional, explicações funcionam como objeto direto. Ao professor dar sentido a esse verbo na condição de objeto indireto. Mas eu posso, porventura, professora, pegar um pronome e substituir pelo termo ao professor? Isso, basicamente. E aqui é onde nós colocamos o pronome li, na sua função exclusiva de objeto indireto. Pediram-lhe explicações, tá? Então, sintaticamente, o pronome li, nessa condição, substitui, tá? E faz menção ao professor. Eu poderia até dizer lhes, mas para isso eu teria que ter aos professores, tá? Mas aqui não importa basicamente esse termo de substituição, mas lembrar que o pronome li, esse pronome pessoal, tá? Ele está na condição sintática de objeto indireto, tá? Mas ainda existem alguns pronomes, tá? Oblíquos, que eles podem ora funcionar como objeto direto, ora como objeto indireto. Professora, quem vai determinar essa condição? Você vai olhar para a transitividade do verbo e aí você vai encontrar os termos que completam a carga significativa desse verbo. Vamos lá. Pediram-me explicações, tá? Pediram o que, professora? Pediram explicações, está aqui na estrutura. Objeto direto, olha a pergunta. Quando eu pergunto, eu tenho a resposta, tá? E aí, pediram-me explicações. Pediram-me o quê? Objeto direto. Foi pedido explicações a quem?
a mim. E esse termo a mim está representado pelo pronome oblíquo me. Então, função sintática do pronome me, nessa estrutura oracional, funciona como o objeto indireto. E aí eu trouxe uma outra condição estrutural, para que você observe que o me pode também assumir a função sintática de objeto indireto. E aí, basicamente, como é que eu identifico? Usem as táticas da pergunta ao verbo. Receberam-me muito bem. Quem recebe, recebe alguém. Quem recebe, recebe o quê? Vamos lá? Receberam-me muito bem. Receberam quem? Esta pessoa, na representação do pronome pessoal, o me. Então, essas duas estruturas oracionais, elas estão aqui para dizer que o pronome me, dependendo da contextualização, dependendo da transitividade do verbo, ele poderá funcionar, ora como objeto direto, ora como objeto indireto. Quem determina isso é a transitividade do verbo, tá? E aí você procura dentro da estrutura oracional se o complemento foi dado. Que complemento foi dado? Já foi dado o objeto direto? Então, basicamente, o me funciona como objeto indireto, tá? Se nenhuma outra construção, não houver nenhum outro termo complementar, o me, portanto, é objeto direto, como nessa contextualização, fazendo pergunta ao verbo. Receberam. E receberam quem? Tá? Beleza. Vamos lá. Em alguns casos, o objeto direto pode vir acompanhado de uma preposição. Ah, professora, mas você disse que o objeto direto complementa o sentido de um verbo transitivo direto sem auxílio de preposição, mas aí nos moldes gramaticais existem essas devidas possibilidades, tá? Mas quero dizer, o objeto direto preposicionado, ele não descaracteriza o fato de o verbo ser transitivo direto. O verbo continua sendo transitivo direto. Vamos a algumas situações. Quando o objeto é um substantivo próprio, tá? Adoremos a Deus. E esse substantivo próprio nessa contextualização faz referência a Deus. E aí vejamos, adoremos. Quem adora, adora algo, porventura, tá? Quem adora, adora alguém. E aí nós temos o quê? Necessariamente por motivos estilísticos ou por motivos de ênfase, nós obrigatoriamente teremos que usar a preposição a antes do termo Deus, funcionando como objeto direto preposicionado. Uma outra condição é quando o objeto é representado por um pronome pessoal oblíquo tônico, tá? Ofenderam a mim, não a ele. Quem ofende, ofende alguém, tá? Portanto, nós temos aqui a condição de objeto direto preposicionado. A mim, a ele, pronomes pessoais oblíquos tônicos. Um outro caso, quando o objeto é representado por um pronome substantivo, tá? Indefinido. O diretor elogiou a todos. O verbo, transitividade, continua a mesma. Verbo transitivo direto, quem elogia, elogia alguém, tá? A todos, um pronome indefinido e, portanto, a preposição posta, tá? Ligando o objeto direto ao verbo transitivo direto. Nessa condição, também é objeto direto preposicionado. E, por fim, uma outra condição para evitar ambiguidade, tá? Nessa situação, venceu ao inimigo o nosso colega. Por que para evitar ambiguidade? Porque o sujeito e o objeto foram pospostos ao verbo. Portanto, se eu não colocar a preposição, geraria para nós aí uma ambiguidade e eu não saberia quem praticou a ação, tá? Portanto, eu teria o nosso colega como sujeito, ao inimigo o objeto direto preposicionado. Quem vence, vence alguém. Mas se eu quisesse colocar na ordem direta da oração, eu teria o nosso colega venceu o inimigo sem nenhum problema. Mas por que gerou essa ambiguidade? Pelo fato da posposição dos dois termos. Ok, pessoal? Próxima aula, nós daremos continuidade aos termos integrantes da oração. Valeu, galera!